Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Jamerson Lopes, professor de matemática aqui da Escola de Referência Ensino Médio José Carlos Cavalcante. Galera, a gente está vindo aqui apresentar mais uma videoaula, onde a gente vai estar dando continuidade ao estudo das razões e proporções, ok? Nessa videoaula a gente vai apresentar os conceitos de grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais, beleza? Então se você quer entender esse conteúdo e não assistiu o vídeo anterior, a gente pede que dê uma pausazinha nesse vídeo, vai lá nos nossos canais, aqui, ó, o canal da nossa escola, EREM JCC Cabrobó, ou no canal do professor aqui, tá? Procura o vídeo anterior, dá uma olhadinha lá, porque vários conceitos que a gente vai utilizar nessa videoaula foram apresentados na aula anterior, beleza? Se você ainda não é inscrito em nenhum dos nossos canais, a gente pede que vocês se inscrevam, ok? Dá um joinha lá para os nossos vídeos, ativa os sininhos de notificações e deixa seu comentário, sua dúvida sobre a nossa aula, beleza? Galera, vamos à aula? Então, galera, nessa aula a gente vai apresentar o conceito de grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, tá? Grandezas, em matemática, é tudo aquilo que pode ser medido, tá? Então, quando a gente está tratando de temperatura, de tempo, de volume, de distância, de massa, todas essas relações, tá, que a gente utiliza no dia a dia são denominadas de grandezas. O que a gente vai aprender nessa videoaula é determinar se essas grandezas elas são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, ok? Então vamos lá. O primeiro conceito que a gente vai ver aqui é o conceito de grandezas diretamente proporcionais. Então vamos lá. Galera, dizemos que duas grandezas são diretamente proporcionais. Então dizemos que duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão, vocês lembram do conceito de razão? O conceito de razão nos faz lembrar o conceito de divisão. Então, quando a razão entre a medida de uma, que a gente está chamando de x, e a correspondente medida da outra, que a gente está chamando de y, for uma constante diferente de zero. Isto é, se eu dividir o valor de uma grandeza pela sua correspondente y, isso aqui tem que me dar uma constante, e essa constante obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. Beleza? Então, galera, observem que a gente vai utilizar aqui o conceito de razão, que é o conceito que a gente viu na aula anterior de divisão. Ok? Vamos lá. Vamos tentar entender como é que funciona isso melhor. Uma pequena loja vende certo tipo de bolsa por R$40 a unidade. Se a gente chamar de x aqui a quantidade vendida e y, a receita, né, em reais proveniente da venda dessas bolsas, teremos a seguinte correspondência. Vejam só. Se ele vende uma bolsa, ele tem uma receita de R$40. Se ele vende duas bolsas, ele tem aqui uma receita de R$80, beleza? Se ele vende 3 bolsas, uma receita de 120, 4 bolsas 160, 5 bolsas 200 e assim sucessivamente. Então, percebam que o conceito de grandezas diretamente proporcionais, a gente viu o seguinte: se eu tenho uma grandeza que eu estou chamando de x e uma outra que eu estou chamando de y, para essas grandezas serem grandezas diretamente proporcionais, a razão entre elas, ou seja, a divisão entre elas, deve ser uma constante diferente de zero. Ou seja, se a gente pegar aqui e fizermos a razão de x e y, tá? Entre x e y nessa ordem, a gente vai dividir aqui 1 sobre 40 e a gente vai perceber que essa aqui é a nossa constante. Então, qualquer outro valor que a gente pegar aqui na tabela e fizer a divisão, tá? Pelo seu correspondente, tem que dar o mesmo resultado. E percebam que isso é verdade.
Se a gente dividir aqui 2 por 80, dá o mesmo resultado que 1 sobre 40. Basta a gente simplificar isso aqui por 2, beleza? E observem que se a gente dividir 3 por 120, também vai dar 1 sobre 40, basta a gente simplificar isso aqui por 3. Se dividirmos 4 por 160, também vai dar o mesmo resultado, ou a mesma constante, 1 sobre 40. Então, quando esse tipo de situação acontecer, tá? A gente diz que essas grandezas são grandezas diretamente proporcionais. Mas cabe aqui uma pequena observação, tá? Cabe aqui uma pequena observação, que é o seguinte: observem que quando as grandezas são diretamente proporcionais, à medida que a gente vai aumentando o valor de uma dessas grandezas, o valor da outra também aumenta em uma mesma proporção. Observem bem. De 1 para 2, tá? A gente aumentou, então a receita também aumentou. Se a venda aumenta de 2 para 3, então significa dizer que a receita aumenta também de 80 para 120, ok? Se o número de bolsas aumenta, o número de vendas aumenta de 3 para 4, então a receita vai aumentar de 120 para 160. Então perceba que à medida que a gente aumenta à medida que a gente está aqui aumentando a outra também vai aumentando, beleza? Então, deixa isso guardadinho, que isso vai servir na resolução de questões, beleza, galera? Então, vamos lá, revisando. Duas grandezas são grandezas diretamente proporcionais, quando a razão entre elas, x dividido por y, for igual a uma constante diferente de zero, tá? E aí a gente percebe que se eu aumentar uma, a outra também deve aumentar. Beleza? Vamos ver como funcionam aqui as questões sobre grandezas diretamente proporcionais. Suponha que a gente quer dividir o número 60 em partes diretamente proporcionais a 2 e 3. Beleza? Então, observem que eu quero pegar o número 60 e dividir ele em partes diretamente proporcionais a 2 e 3. Ou seja, vou dividir isso em duas partes. Essas partes a gente vai chamar de x e y. Beleza? De modo que x mais y tem que dar igual a 60. Ok? Esse é o conceito que a gente... essa é a observação que a gente faz. Estou dividindo 60 em duas partes. Obviamente, a soma dessas partes tem que dar 60. Beleza, galera? Só que eu quero dividir isso em partes diretamente proporcionais a 2 e 3. Ou seja, se a gente dividir x por 2, vai ter que me dar uma constante, não é assim? E quando a gente dividir y por 3, tem que me dar também essa mesma constante, ou seja, esses valores são iguais. Logo, isso aqui vai formar uma proporção, tá? Da aula anterior, a gente pode escrever x sobre 2 igual a y sobre 3. Beleza? É uma proporção. Vamos lá, galera, mas quando vocês estudaram lá no ensino fundamental as frações, vocês viram que qualquer número pode ser escrito em forma de fração cujo denominador é igual a 1, ok? Então, a gente pode escrever k sobre 1 sem nenhum problema e pode escrever também k sobre 1 sem nenhum problema. Olha, professor, mas aqui formou uma outra proporção. E se aqui formou uma proporção, então a gente pode aplicar a propriedade fundamental das proporções, tá? Que foi apresentado na aula anterior, onde a gente viu que o produto, ou seja, a multiplicação dos extremos,
é igual à multiplicação dos meios. Então, aplicando essa propriedade, o que é que a gente vai ter aqui? X vezes 1, x, tá? Igual a 2 vezes k, 2k. Beleza? Vamos aqui agora. 1 vezes y, y. 3 vezes k, 3k. Então, observem que a gente escreveu aqui o x e o y em funções de k. Beleza? Ok. Então, como é que a gente vai fazer agora para descobrir quem é esse x e quem é esse y? Observem bem. O que é que a gente sabe? A gente sabe que x mais y é igual a 60. Beleza? Só que x, quem é meu x aqui? X é 2k. Então, sem nenhum problema, eu posso escrever no lugar de x, 2k, mais. Quem é meu y? Meu y é 3k. E isso é igual a 60. Beleza? E aqui já ficou fácil. Ó. 2k mais 3k, 5k. Beleza? E esse 5k é igual a 60. Como a intenção é descobrir aqui o valor de k, então k vai ser igual a 60 dividido por 5. Né? Se o 5 está aqui multiplicando, ele vai passar por outro lado dividindo. Ok? Então, k vai ser igual a 60 dividido por 5, 12. Beleza? Então, meu k aqui é 12. Ora, professor, mas eu não quero saber quem é o k, eu quero saber quais são essas partes, tá? Em que 60 foi dividido. Ou seja, eu quero saber quem é meu x e quem é meu y. Ora, galera, a gente não sabe que x é igual a 2 vezes k, e k a gente não descobriu que é igual a 12? Não é isso? A mesma coisa vai acontecer com y. Y é igual a 3 vezes k. E quem é k? Não é 12? Portanto, pessoal, x vai ser igual a 24, beleza? E y vai ser igual a 36. Tranquilo, pessoal, até aqui, ó. Vejam só. Encontramos quem é meu x, encontramos quem é meu y, sem nenhum problema. Ok? Então, percebam que se a gente aumentou aqui, ó, um desses valores, se a gente aumentou de 2 para 3, então, obrigatoriamente, o valor de x para y também deve aumentar, tá? Percebam outro detalhe, ó. Se a gente dividir 24 por 2, vai dar igual a 12, tá certo? Se a gente dividir 36 por 3, também vai dar 12. Beleza, galera? As várias questões que a gente costuma resolver sobre grandezas diretamente proporcionais envolvem aplicações financeiras, como esse exemplo que a gente vai ver aqui agora. Observem bem. 3 sócios, tá? A, B e C, resolveram abrir uma pizzaria. O primeiro, A, não é? O primeiro sócio, que a gente está chamando de A, investiu 30 mil reais. O segundo, que a gente está chamando de B, investiu aqui 40 mil reais. E o terceiro, que a gente vai chamar de C, investiu 50 mil reais. Beleza? Após um ano de funcionamento, a pizzaria deu um lucro de 24 mil reais. Tá certo? Deu um lucro de 24 mil reais. Se esse lucro for dividido aos sócios de forma que a quantia recebida seja diretamente proporcional ao valor investido, quanto recebeu cada um? Então, observem bem. Se for diretamente proporcional ao valor investido.
Se essas grandezas são diretamente proporcionais, então significa dizer que quem investiu mais recebe mais, quem investiu menos recebe menos, ok? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar esse 24 e dividir ele em 3 partes. Ó. Uma parte para A, uma parte para B e uma parte para C. Então, A vai receber X, B vai receber Y e C vai receber Z. Ok? O que eu sei é que a soma desses valores tem que dar igual a 24 mil. Beleza? 24 mil reais. Só que como essas grandezas são grandezas diretamente proporcionais, então significa dizer que se a gente dividir X pelo valor que A investiu, 30 mil, isso vai ter que me dar uma constante. Beleza? Se a gente dividir Y pelo valor que B investiu, ou seja, 40, isso tem que me dar essa mesma constante. E se a gente dividir Z pelo valor que C investiu, tá? Que C investiu, eu vou ter que dividir Z por 50 mil e isso tem que me dar a minha mesma constante. Aí vamos lá. Uma coisa que a gente sabe é que a gente pode escrever isso sobre 1 e sobre 1. E isso aqui vão formar proporções. E aplicando a propriedade fundamental das proporções, o que é que a gente encontra? A multiplicação dos extremos é igual à multiplicação dos meios. Então, x vai ser igual a 30 vezes k. Beleza? Y vai ser igual a 40 vezes k. Ok? E z vai ser igual a 50 vezes k. Beleza? Ok, professor. Como é que a gente vai fazer agora? Ora, a gente já sabe que essa soma entre x, y e z tem que dar 24. Então, portanto, x mais y mais z tem que dar igual a 24. Beleza? Só que quem é x, galera? X é 30 vezes k. Quem é y? 40 vezes k. E quem é z? 50 vezes k. E isso é igual a 24. Beleza, galera? 30k mais 40k dá igual a 70k. Beleza? E 70k mais 50k vai me dar aqui 120k. E isso é igual a 24. Ok, galera? Como a intenção aqui é saber o valor de k, então eu vou pegar o meu 120 que está multiplicando e passo dividindo. Então, isso vai ser 24 dividido por 120. Ok? Então, quem é k aqui? Vejam só, quem é k aqui? Para a gente descobrir o valor de k, basta a gente simplificar isso aqui por 24. Beleza? Então, percebam que, fazendo essa simplificação, a gente tem aqui 1 sobre 5. Então, percebam que a gente já descobriu aqui quem é a minha constante. Beleza, galera? Descobrimos quem é a minha constante. Agora, a gente pode descobrir tranquilamente quem é x. Ora, quem é x? X é igual a 30 vezes 1 sobre 5. Y é igual a 40 vezes 1 sobre 5. E Z é igual a 50
vezes 1 sobre 5. Então, sem nenhum problema aqui, tá certo? Ó, sem nenhum problema aqui, a gente vai ter que x vai ser igual a 30 vezes 1 dá 30, dividido por 5, 6. Y vai ser igual a 40 vezes 1 dá 40, dividido por 5, 8. E Z vai ser igual a 50 vezes 1, 50, dividido por 5, 10. Então, percebam que x recebeu 6.000, y recebeu 8.000 e z recebeu 10.000. E observem que a soma desses valores dá exatamente 24, que foi o valor de lucro dessa pizzaria. Beleza, galerinha? Então, esses são alguns conceitos que a gente começa a perceber aqui. Vamos ver como funciona isso aqui no Enem. Vejam só. Muitos processos fisiológicos e bioquímicos, tais como batimentos cardíacos e taxa de respiração, apresentam escalas construídas a partir da relação entre superfície e massa ou volume do animal. Uma dessas escalas, por exemplo, consiste que, vamos lá, o cubo da área S da superfície de um mamífero é proporcional ao quadrado de sua massa m. Então, observem que em várias situações, quando ele indica aqui que é proporcional, é porque essa grandeza ela é diretamente proporcional. Beleza? É uma grandeza diretamente proporcional. Então, vejam só. Se o cubo da área é diretamente proporcional ao quadrado da massa S, significa dizer que se a gente pegar o cubo de S, não é isso? A superfície S, e dividirmos por m ao quadrado, isso tem que me dar uma constante. Beleza? Vamos terminar de ler a questão aqui. Isso é equivalente a dizer que, para uma constante positiva, a área S pode ser escrita em função de m por meio da expressão. Então, ó, pode ser escrita em função de m por meio da expressão. Vamos lá. Por mais que a gente não saiba o que significa S ser escrita em função de m, pelas alternativas aqui, a gente percebe que S fica isolado no primeiro membro da igualdade. Então, se a gente sabe isso, e observa aqui que S está sozinho em um primeiro membro da igualdade, então a gente vai fazer aqui algumas operaçõezinhas matemáticas para poder deixar S sozinho aqui em um lado da igualdade, beleza? Então vamos lá. Do ensino fundamental, o que é que a gente sabe? Que a gente pode dividir esse K por 1, não é isso? E fazer o produto dos extremos, ou seja, S a terceira, igual ao produto dos meios, ou seja, K vezes M ao quadrado. Ok, galera? Observem que se eu quero deixar S sozinho, a gente tem que pegar esse 3 que está aqui em forma de potência e passar ele para o outro lado em forma de raiz, que é a operação inversa da potência. Então, a gente vai ter aqui o seguinte. S vai ser igual a raiz cúbica, aqui é 3, então raiz cúbica de K vezes M ao quadrado, ok?
Da propriedade da potência, tá? A gente vai poder dividir, ou seja, separar isso aqui. Então, vai ficar S igual a raiz cúbica de K vezes a raiz cúbica de M ao quadrado, ok? Bom, todo mundo sabe que a gente pode escrever isso como uma potência de expoente 1. Por quê, professor? Porque todos eles aqui estão em forma de potência. Então, S vai ser igual a K elevado a 1 sobre 3 vezes M elevado a 2 sobre 3. Então, está aqui a solução da minha questão do Enem lá de 2003. Beleza, galerinha? Vamos dar continuidade ao nosso estudo? Então, pessoal, entendido o conceito de grandezas diretamente proporcionais, a gente vai agora ao conceito de grandezas inversamente proporcionais. Então, vejam só. Dizemos que duas grandezas são inversamente proporcionais quando o produto entre a medida de uma, x, e a correspondente medida da outra, y, for uma constante diferente de zero. Ou seja, o que é produto, professor? Produto nos faz lembrar multiplicação. Ou seja, é o resultado da multiplicação entre dois números. Então, quando é que duas grandezas são inversamente proporcionais? Quando a gente pega, tá, valores correspondentes entre essas duas grandezas, se a gente multiplicar esses valores e isso der uma constante diferente de zero, então essas grandezas são grandezas inversamente proporcionais. Vamos a uma pequena curiosidadezinha. Vocês perceberam que as grandezas diretamente proporcionais é a razão. As grandezas inversamente proporcionais é a multiplicação. Então, significa dizer, vejam só, que o inverso, tá? É onde a gente vai lembrar desse conceito. Qual é o inverso da divisão? Multiplicação. Então, grandezas diretamente proporcionais, a divisão é constante. E grandezas inversamente proporcionais é a operação inversa que tem que acontecer. Ou seja, a multiplicação deve ser constante. Vamos a um exemplozinho aqui. Numa estrada, a distância entre duas cidades é 240 km. Se um carro percorrer essa estrada a uma velocidade média x, a velocidade já é uma grandeza x, o tempo correspondente para ir de uma cidade a outra será y. Tá? Ó. O tempo é a outra grandeza. Então, o que é que a gente vai ter aqui? Se a velocidade desse carro for 10, então ele vai levar um tempo de 24 horas. Se ele aumenta a velocidade para 20, então ele vai levar um tempo de 12 horas. Óbvio que aqui a minha velocidade ela é constante, ou seja, ela não se altera em momento algum. Tá certo? Se a velocidade é 30, então ele vai levar um tempo de 8 horas. Se eu aumento a velocidade para 40, leva um tempo de 6 horas. Se eu aumento a velocidade para 50, ele leva um tempo de 4,8 horas. Vamos verificar, pela definição que a gente viu anteriormente, se essas grandezas são grandezas inversamente proporcionais. Ora, para as grandezas serem inversamente proporcionais, x vezes y tem que dar uma constante. Ou seja, tem que dar sempre o mesmo resultado. 10 vezes 24 dá 240, beleza? 20 vezes 12 também dá 240. Não é isso? Vejam só. 30 vezes 8 também dá 240. Tá? E assim sucessivamente para quaisquer velocidades aqui.
o produto entre a velocidade e o tempo vai me dar uma constante igual a 240. Beleza, galera? Então, essas grandezas, de fato, são grandezas inversamente proporcionais. Agora, vamos a uma observaçãozinha. Vocês estão percebendo que, à medida que eu aumento a velocidade, tá, ó, o tempo aqui ele vai diminuindo. Observe. Se a gente aumenta a velocidade de 10 para 20, então o tempo diminui de 12 para 24. Se eu aumento a velocidade de 20 para 30, então o tempo diminui de 8 para 12. Beleza? Ou seja, desculpa, diminui não, aumenta. Certo? Se a gente aumenta aqui a velocidade de 30 para 40, então esse tempo, ou seja, esse tempo aqui, ele diminui, ou ele aumenta de 6 para 8. Estão percebendo? Ó, vejam só. Vamos lá, de novo. Eu estou aumentando a velocidade aqui, e à medida que eu aumento a velocidade, o tempo que ele leva para ir de uma cidade a outra, vai diminuindo. Então, à medida que eu aumento uma, beleza? À medida que eu aumento uma, a outra diminui. Vamos relembrar aí. Nas grandezas diretamente proporcionais, se eu aumento uma, a outra também aumenta. Nas grandezas inversas, se eu aumento uma, a outra diminui. Beleza? Vamos ver a aplicação disso aqui? Duas grandezas, x e y, são inversamente proporcionais. O que é que significa isso? Se a gente multiplicar x por y, isso vai me dar uma constante. Beleza? Quando x for 3, y é igual a 12. Logo, minha constante ela é igual a 36. Beleza? Pergunta-se: qual é o valor de x quando y for igual a 18? E essa constante, como as grandezas são inversamente proporcionais, essa constante tem que ser a mesma, 36. Então, x vai ser igual a 36 dividido por 18. Ou seja, x é igual a 2. Beleza? Vamos lá. Num exemplo de grandezas diretamente proporcionais, a gente dividiu 60 em partes diretamente proporcionais a 2 e 3. A gente vai dividir agora em partes inversamente proporcionais. Só que o modelo aqui é o mesmo. Então, veja só. Eu vou dividir 60 em duas partes. Essas partes a gente vai chamar de x e y. E a soma de x mais y tem que dar quanto? 60. Só que o que é que a gente sabe? Se fizermos x vezes 2, isso me dá uma constante. E se fizermos y vezes 3, isso também vai me dar uma constante. Beleza? Ora, mas como a intenção da gente aqui é saber quem é x e y, então a gente pode dizer que x é igual a essa constante dividido por 2, e a gente pode dizer que y é igual a essa constante dividido por 3. Beleza? Isso é o que a gente sabe. Então, vamos aqui à solução dessa situaçãozinha. X, que a gente escreveu k sobre 2, mais y, que a gente escreveu k sobre 3, isso é igual a 60. Beleza? Ora, mas isso aqui é uma soma de fração. E soma de fração a gente faz tirando mínimo múltiplo comum. Ok? Quem é o mínimo entre 2 e 3? Ora, o mínimo entre 2 e 3 é 6. É isso? O mínimo entre 2 e 3 é 6. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes k,
3K. Mais 6 dividido por 3, 2. 2 vezes K, 2K. E isso é igual a 60. Beleza? 3K mais 2K, 5K sobre 6. E isso é igual a 60. Só que a gente pode escrever aqui, ó, 60 sobre 1. E utilizar a propriedade onde o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, 5 vezes K, beleza? O produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ou seja, 360. Logo, K vai ser igual a 360 dividido por 5. Beleza, galera? E 360 dividido por 5. Então, galera, 360 dividido por 5 dá igual a 72. Beleza? 72. Então, observe que a gente já encontrou aqui quem é a minha constante. O que eu vou fazer agora? Descobrir quem é x e y. Ora, x é igual a 72, que é a minha constante, dividido por 2, beleza? E y é igual a 72 dividido por 3, ok? Então, galerinha, x vai ser igual a 72 dividido por 2, 36, tá? E y vai ser igual a 72 dividido por 3, 24, tá certo? Então, encontramos aí os valores de x e y sem nenhum probleminha. Vamos lá. Professor, se fosse o Enem, olha, o Enem cai em várias situações em que é necessário algumas contas, óbvio, em algumas questões, mas outras são resolvidas apenas com conceitos. Então vamos ver aqui como a gente consegue resolver isso com conceito. A resistência elétrica, essa é uma questão do Enem 2010, do caderno cinza. A resistência elétrica e as dimensões do condutor. A relação da resistência elétrica com as dimensões do condutor foi estudada por um grupo de cientistas por meio de vários experimentos de eletricidade. Eles verificaram que existe proporcionalidade entre resistência R e comprimento L, dada a mesma secção transversal. Resistência R e área da secção transversal, dado o mesmo comprimento L. E comprimento L e a área da secção transversal, dada a mesma resistência. Beleza? Considerando os resistores como fios, pode-se exemplificar o estudo das grandezas que influem na resistência elétrica utilizando as figuras seguintes. Vamos lá. Primeira situação, né? A resistência e o comprimento para a mesma área da secção transversal, né? Área da secção transversal e resistência para o mesmo comprimento. E área da secção transversal para o comprimento dado a mesma resistência. Beleza? As figuras mostram que as proporcionalidades existentes entre resistência e comprimento, resistência e área da secção transversal, e entre comprimento e área da secção transversal são respectivamente direta, direta, indireta, direta, direta, inversa e assim sucessivamente. Então vamos lá. Observem com aquelas observaçõezinhas que a gente fez quando estava vendo as grandezas direta
inversa. Então, observe que a gente aumentou aqui a resistência e o comprimento também aumentou. Então, se aumentou um, aumentou a outra direta. Beleza? Lembra lá do conceito de grandezas diretamente proporcionais? Observem aqui que, aumentando a área da secção transversal, a resistência foi dividida por 2, ou seja, diminuiu. Logo, aumentei uma, diminuiu a outra, grandezas inversas. Beleza? E observem que, aumentando a área, o comprimento da resistência do fio condutor também aumenta. Não é? Logo, essas grandezas são diretas. Então, portanto, a gente tem aqui que a relação é direta, inversa, direta. Então, direta, inversa e direta. Então, logo, a resposta aqui é a letra C. Tá? Só é voltar um pouquinho e ver a observação que a gente fez. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando eu aumento uma e a outra também aumenta. E são inversamente proporcionais quando eu aumento uma e a outra diminui. Beleza, galera? Vamos lá? Mais um exemplozinho aqui, agora, do Enem 2019. Ok? Essa é a questão 148 do caderno cinza. Para contratar 3 máquinas que farão o reparo de vias rurais de um município, a prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa: cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. O total de recursos destinados para contratar o conjunto das 3 máquinas é de R$31 mil, ou seja, é isso que a prefeitura vai pagar para a contratação das 3 máquinas. O valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional à idade de uso da máquina cadastrada pela empresa para o presente edital. Então, se são inversamente proporcionais, quanto maior o tempo de uso, é isso, menor será o valor recebido. Ok? As 3 empresas vencedoras do edital cadastraram máquinas com 2, 3 e 5 anos de idade de uso. Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso? Então, eu quero saber quanto vai receber a empresa que cadastrou a máquina com 5 anos. Uma coisa é fato: ela vai receber o menor valor, pois as grandezas são inversamente proporcionais. Então, percebam bem. O que é que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar pegar esses 31 mil e dividir em 3 partes. Tá certo? Que a gente vai chamar de X, Y e Z. De modo que a soma dessas partes tem que dar quanto? 31 mil. Ok, galera? Beleza. Vamos lá. Se as grandezas são inversamente proporcionais, significa dizer que se multiplicarmos X por 2, isso vai me dar uma constante. É isso? Se multiplicarmos y por 3, isso vai me dar a mesma constante. E se multiplicarmos z por 5, tá certo? Opa, vamos apagar aqui. Beleza? Ó, se multiplicarmos z por 5, isso também vai me dar essa constante. Mas observem que a gente pode escrever aqui x igual a k dividido por 2, não é isso? A gente pode escrever y igual a k dividido por 3 e a gente pode escrever z
igual a K dividido por 5. Beleza, galera? O que é que a gente sabe? Que x mais y mais z dá 31. Ou seja, K sobre 2 mais K sobre 3 mais K sobre 5. Isso dá igual a 31 mil. Beleza? Ora, mas isso é uma soma de fração. Como é que a gente faz soma de fração? Tirando o mínimo múltiplo comum. Quem é o mínimo entre 2, 3 e 5? Ora, o mínimo entre 2, 3 e 5 é igual a 30. O que é que a gente faz? Pega o numerador aqui, divide pelo numerador aqui e o resultado multiplica pelo... Desculpa, pega o denominador aqui, divide por esse denominador e o resultado multiplica pelo numerador. Então, 30 dividido por 2, 15. 15 vezes K, 15K. Mais 30 dividido por 3, 10. 10 vezes K, 10K. Mais 30 dividido por 5, 6. 6 vezes K, 6K. E tudo isso é igual a 31 mil. Beleza? Então vamos lá. 15K mais 10K mais 6K. Isso aqui me dá um total de 25 mais 6, 31 vezes K sobre 30, que é igual a 31 mil. Que a gente pode escrever sobre 1 e fazer aqui o produto do meio pelos extremos. Só que se fizermos o produto do meio pelos extremos, isso aqui vai ficar assim, ó. 31 vezes K igual a 30 vezes 31 mil, 930 mil. Beleza, galera? 930 mil. Tá? Faltou aqui espaço para o zero, mas beleza. 930 mil, tá? Vamos lá. Para a gente descobrir quem é K, tá? Para a gente descobrir quem é K, basta fazer K igual a 930 mil, beleza? Dividido por 31. Ou seja, quem é K aqui? Então, quem é K aqui? K vai ser igual a 30 mil. Beleza? Então, esse é o valor de K. Ora, mas observem que o que ele está me pedindo aqui é qual ou quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso, ou seja, 5 anos. A empresa que cadastrou a máquina com 5 anos. E a empresa que cadastrou a máquina com 5 anos recebeu um valor Z. E quem é Z? Ora, Z é igual a K sobre 5. Então, portanto, Z vai ser igual a 30 mil dividido por 5. Beleza? Então, Z vai ser igual a 6 mil reais. Beleza, galerinha? Então, observem que essas foram as nossas questões aqui do Enem, tá? Para os conceitos e grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Ok, galera? Espero que tenham gostado da nossa aula, da nossa solução para os problemas, dos nossos conceitos para grandezas direta e inversa, tá? Não se esqueçam de se inscreverem nos nossos canais, tá? Ativem os sininhos de notificações, beleza? Dá um like lá para o nosso vídeo e até a próxima aula. Valeu, galerinha!